Oi, gente, quero falar sobre mídia. Hoje em dia está na moda as pessoas correrem atrás de seguidores, né? É complicado para o meio fitness, porque todo atleta sabe que as empresas patrocinadoras, elas estão atrás de pessoas de mídia, que tem muitos seguidores nas redes sociais. Não importa se o atleta tem muitos títulos, o quanto ele é importante no esporte, o quanto ele representa o Brasil no esporte. O que as empresas procuram são pessoas de mídia, são pessoas que têm centenas, milhares de seguidores, independente de quem seja essa pessoa. Infelizmente é assim. O atleta, sabendo que as empresas estão atrás de seguidores, atrás de pessoas de mídia, eles se sujeitam a qualquer coisa. No desespero desenfreado por seguidores, muito atleta acaba expondo excesso de sexualidade, fica pedindo, implorando curtidas, me segue lá, por favor. E infelizmente é isso. O que acontece? Muitas pessoas de mídia, às vezes os seguidores não usam suplemento. Muitos seguidores são, dependendo, né, são tarados, fetichistas que nem treinam. Muitos não são do Brasil, mas as empresas não se preocupam com isso, elas querem números. E os atletas ficam muito desesperados para conseguir esses números. Então, principalmente os novos atletas, eles fazem qualquer coisa em busca de um patrocínio. Muitas pessoas não imaginam como seja difícil conseguir um patrocínio. Então, realmente não é o atleta com muitos títulos, porque as pessoas imaginam, fulano, ciclano, é mister isso, é campeão mundial, não sei o quê, deve viver do esporte. Nenhum atleta vive do esporte, de fisiculturismo pelo menos não vive. Então, para conseguir um patrocínio, ou você tem que estar muito forte na mídia, independente do título, ou ter um treinador ou um outro atleta dentro da empresa e receber uma indicação. Esses são os dois meios de conseguir um patrocínio. Depois de tudo isso, quando a empresa se interessa pelo atleta, o que acontece? Já aconteceu comigo, eu já tive patrocinadores razoáveis e já recebi propostas que, assim, eu não quis me sujeitar. Então, eu já recebi proposta, por exemplo, R$500 em suplementos. Aí a empresa te manda uma ficha com o valor dos suplementos para você pedir aqueles suplementos até R$500. Porém, naquela lista, os suplementos estão hipervalorizados, quase o dobro de preço de loja. Então, R$500 vai dar um whey e um BCA. E aí você fica à disposição da empresa de final de semana para fazer degustação por um pote de whey e BCA. Entendeu? E para eles é muito cômodo e fácil. Então o atleta fica à disposição da empresa, né, por um pote de whey BCAA, que para aquela empresa vai ter um custo de fábrica médio de R$100. Então o atleta vai estar recebendo R$100 mensais para ficar à disposição para degustações, visitas em lojas nos finais de semana, sendo que se a empresa contratar um degustador para ficar um dia, ele vai gastar mais do que R$100 por dia de degustação. Então, o atleta fica muito barato para a empresa, muito barato. E aí, o atleta faz por quê? Porque ele acha assim, para se consolar emocionalmente, é melhor pingar do que secar. Antes um pouquinho do que nada. Mas isso, na realidade, é um consolo psicológico. E fica agradecido eternamente por aquela empresa ter dado uma chance. Bom, começando sobre ser atleta, o que leva uma pessoa a ser atleta? O que leva uma pessoa a ter o desejo, o sonho de ser um atleta? Provavelmente é porque se vê nas redes sociais, nos eventos fitness, nas fotos, filmagens de campeonatos, o quanto é bonito, um físico perfeito, aquela visão de glamour, né? Acho que a pessoa deve imaginar que vou pegar tudo quanto é mulher, tudo quanto é homem, com um físico desses. E assim, hoje em dia, 70% dos praticantes de musculação de 16 a 45, 50 anos têm o desejo de ser atleta, de subir num palco, né? E eles não imaginam da onde começar, como começar, não imaginam que seja uma preparação. A partir do momento que você começa uma preparação, a sua vida muda completamente. Os baladeiros e comilões ou comilonas de plantão sofrem muito, é muito mais sacrificante, tá?
Começando o quê? Ninguém sabe por onde começar, o que fazer, nada. Por isso que contrata-se normalmente um fisiculturista experiente para conseguir dar uma orientada. E assim, não tem jeito. Se a pessoa quer competir, vai ter que se dedicar muito, muito, muito. Vai ter que ter uma disciplina espartana. Então, com relação à alimentação, você pode estar no treino, pode estar no casamento, no churrasco em família, vai ter que fazer a sua refeição toda balanceada no horário que é o horário certo, não tem jeito. Treino, idem, faça chuva ou faça sol. Fora preparo psicológico para ter uma disciplina tão grande, é que precisa ter em mente que não tem um tempo totalmente certo para você estar preparado. É assim, quando você começa uma preparação com um bom volume de massa muscular, harmônico, simétrico, percentual de gordura baixo, isso quer dizer, semi-pronto, demora-se pelo menos aí 3 meses uma preparação. Se tiver que trabalhar muito nesse físico, dependendo do tempo, pode ser 6, 7, 10, 12 meses, 2 anos. Então, assim, é uma coisa que, sabe, se você for encarar ir de cabeça mesmo, você tem que estar preparado, porque pode demorar muito tempo para você chegar naquele físico. Então tem que ter um preparo psicológico para começar um trabalho desse. Se for para levar a sério, esquece balada, esquece vida social. Realmente vai ter que viver para isso. Foco total para isso. Se por um acaso você conseguir chegar até o final de uma preparação, é aí que vem a parte pior. A parte pior não é a dieta, não é o treinamento, mas é a parte psicológica de entrar num palco. Eu acho que essa é a mais difícil. É a mais difícil. Já vi muito atleta amarelar na hora. Muito atleta pronto desistir na hora de subir no palco. É totalmente normal um atleta ficar com medo de subir no palco, principalmente um estreante. É normal virar as costas, querer fugir, desaparecer. É normal o sentimento de medo, de incapacidade, de vergonha. É totalmente normal. Só que se você fizer isso, você vai se arrepender muito depois. Muito. E vai ficar com uma frustração enorme. Não pode deixar esse sentimento dominar. Não pode. Tem que ter um equilíbrio psicológico e emocional no dia do campeonato. Você já tem que ir preparado psicologicamente, não em vencer, mas em se apresentar. Eu vou falar como foi meu início, como foram meus primeiros campeonatos, o que eu pensei e o que eu passei. Então, no meu primeiro campeonato, eu passei todos os medos normais que todos os estreantes passam. Todos. Eu tive vontade de fugir, eu tive vontade de desaparecer do backstage, não queria subir, tive todos esses medos. Só que eu fiz a mim mesma uma pergunta. Por que eu tô com tanto medo de subir no palco? Por que eu tô com tanto medo de expor todo o meu trabalho? E eu sabia que se eu fosse embora naquele dia, eu ficaria muito frustrada, muito arrependida. Então, eu pensei da seguinte forma. Bom, ninguém me conhece, eu sou uma estreante. Se eu cair no meio do palco, se o meu biquíni cair, eu ficar seminua, ninguém me conhece mesmo. Eu não subo mais. Simples assim. Por que eu vou ter medo? Então, foi com esse pensamento. Se eu passar vergonha, eu não apareço mais. É simples assim. Então, a minha dica no seu primeiro campeonato, é normal ter medo, é normal ter essas sensações ruins. É bem chato, mas tem que pensar no seguinte, não pensar que é uma competição, pensar que é uma apresentação do seu trabalho, do trabalho que você fez no seu físico. É somente uma apresentação. Tem que ser leve, tem que ir para se divertir. Porque não pode haver cobrança, ninguém vai cobrar muito, ninguém conhece um estreante. Então não tem que ter medo. Agora, para um atleta veterano é complicado. Por exemplo, para mim, os primeiros campeonatos foram muito tranquilos. Só que, por exemplo, o último campeonato, os últimos não foram, porque eu já havia vencido os campeonatos anteriores. Então, a cobrança que eu tinha sobre mim, que as pessoas tinham sobre mim, era muito grande. Então, foi muito complicado. Mas, por causa da experiência, foi tolerável. Fisiculturismo
É um esporte muito bonito, ele ensina muito mais do que você ser um atleta, mas ensina a pessoa a ter disciplina, a ter dedicação e foco em qualquer área da vida. É esse aprendizado que todo mundo tem que tirar do fisiculturismo, porque do fisiculturismo não vem reconhecimento e não vem nada na parte financeira, você só gasta. Você passa por muitas dificuldades, muitas. Porém, ele tem muito a ensinar. Então, você tem que aproveitar essa parte de ensinamento, mas não esperar muito mais do que isso, porque é muito complicado para qualquer atleta viver do esporte. Isso quase que não existe. Então, tem que levar em mente que é um hobby, é um divertimento e é um meio de você se conhecer e aprender muita coisa.